Sejam todos bem-vindos. Hoje iniciaremos nossa aula corrigindo o nosso exercício sobre as escalas termométricas. Vejamos agora a nossa primeira questão. A temperatura de solidificação do mercúrio é de 39 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Nós temos aqui em vermelho TK, que é a temperatura em Kelvin, igual a Tc, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273. Essa fórmula que iremos usar para transformar o valor da temperatura em graus Celsius em Kelvin. Então, nós temos na questão o valor de Tc igual a 39 mais 273. Esse valor de 273, ele é fixo, ele faz parte da fórmula. Então, nós temos, resolvendo esse pequeno problema, nós temos que TK, a temperatura em Kelvin, ela corresponde a 312 Kelvin. Então, o valor de 39 graus Celsius corresponde ao valor de 312 Kelvin. Vejamos agora a nossa segunda questão. Um gás solidifica-se a temperatura de 25 Kelvin. Qual é o valor desse ponto de solidificação na escala Celsius? Nós temos aqui a nossa fórmula para transformar o valor da temperatura de Kelvin para Celsius. E nós temos Tc igual a Tk menos 273. A questão, ela me dá o valor de 25 Kelvin menos 273. Resolvendo esse pequeno problema, nós temos que a temperatura em graus Celsius é menos 248 graus Celsius. Vejamos agora a nossa próxima questão, que é a questão 3. Uma pessoa mediu sua temperatura com um termômetro graduado na escala Kelvin e encontrou-se o valor de 312 Kelvin. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Nós temos a nossa fórmula que Tc é igual a Tk menos 273. Então, Tc é igual a 312, que é o valor que a questão me deu, menos 273. Tc é igual a 39 graus Celsius. Então, o valor de 39 graus Celsius corresponde a 312 Kelvin, que a questão me deu. Vejamos agora a nossa quarta questão. Um corpo se encontra a temperatura de 27 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, nós temos na nossa fórmula, para transformar a temperatura em graus Celsius em Kelvin, Tk igual a Tc mais 273. Tk é igual a 27 mais 273. Então, a nossa temperatura em Kelvin é de 300 Kelvin. Vamos agora ver a nossa última questão. Na questão 5, você coloca uma garrafa de refrigerante na geladeira e a deixa lá até a temperatura atingir que tenha baixado 10 Kelvin. Qual será a temperatura em graus Celsius? Então, nós temos a nossa fórmula Tc igual a Tk menos 273. Tc é igual a 10, que é a temperatura que a questão me deu, em Kelvin, menos 273. Então, a nossa temperatura em graus Celsius é menos 263 graus Celsius. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.